Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje nós estamos falando sobre os contratos de integração. Estamos com o assessor jurídico da CNA, Tiago de Carvalho. Tiago, no primeiro bloco nós mostramos aí esse estudo importantíssimo, né, para saber como é que são feitos os contratos, né, e agora até podemos destacar, gostaria que você falasse sobre isso, a questão do cálculo, principalmente na avicultura, né, você tem um cálculo que nem matemático consegue entender quanto é que o produtor vai ganhar no final. Com certeza, esse é um dos problemas talvez que os produtores mais reclamem, né? Não há uma clareza no cálculo, né, remuneratório do produtor. Então, com a Lei 13.288, você tem justamente um mecanismo para quê? Para clarificar esse cálculo, como deve ser feito e como ele deve chegar a um determinado resultado, né? Evitando assim qualquer tipo de artimanha ou mecanismo que possa diminuir a remuneração do produtor. Agora é interessante perceber que acaba que muitos desses cálculos são cruéis para o produtor, porque ele faz com que haja incentive uma competição entre eles e não perceba que o seu vizinho ou o seu parceiro, né, o seu outro amigo avicultor, o suinocultor, ele faz parte da mesma categoria e muitas vezes cria um certo impasse, uma certa competitividade. O que nós queremos é que a nova lei, né, seja aplicada e possa clarificar esse cálculo e possa trazer a justa remuneração para essas partes. Agora, assim, quais os pontos mais controversos aí que os contratos antigos em vigência não respeitam a lei de hoje? São diversos pontos. E é interessante comentar sobre isso porque nós, na CNA, nós recebemos diversos contratos que estão sendo elaborados hoje, já com a nova lei, e mesmo assim não respeitam pontos essenciais, como, por exemplo, a qualidade dos insumos, a qualidade dos animais, a questão da responsabilidade tributária, ambiental, sanitária, são pontos totalmente omissos. Outro ponto que também é importante, que é totalmente omisso pelos antigos contratos, é a figura da CADEC. A CADEC é um instrumento utilizado justamente para gerir o contrato, né, de integração de maneira coletiva. Outro ponto talvez que também seja um pouco mais complexo, né, é a questão da necessidade de você ter os borderos, né, que são aqueles relatórios qualitativos e quantitativos da sua produção, né, o resultado da sua produção. Infelizmente, os antigos contratos não prevêem esses elementos que são tão essenciais para o exercício da atividade. Agora, você já falou das CADECs, podemos então decifrar isso, né? Como é que estão funcionando e qual é a dificuldade para a instalação das CADECs? Perfeito. Tendo em vista que a lei é do ano passado, né, completou um ano esta lei agora, né, agora em maio, estamos vivendo um processo de amadurecimento. A mentalidade antigamente do nosso produtor era uma mentalidade extremamente individualista. E com a nova lei, né, a nova lei ela incentiva com que eles tenham que se agregar e tenham que formar essa CADEC para que possa gerir esse contrato. Então, vivemos hoje um período bem curioso porque está ocorrendo um amadurecimento. Em certas regiões não se existe essas comissões ou algo similar, mas tendo em vista a divulgação da CNA, a divulgação do nosso canal, a divulgação até mesmo dos outros demais meios de comunicação, vários produtores se questionam sobre essa lei e sobre essa figura da CADEC. Então, procuram a CNA justamente para saber como implantar essa CADEC, como implantar o seu estatuto, como negociar perante a agroindústria. Então, estamos vivendo ainda esse momento de amadurecimento, né? Tem que ter a participação do produtor e também de representantes que entendam o todo desse contexto, né? Você acredita que ainda vai ter um bom passo aí, uns bons pela frente para você tentar equilibrar essa negociação? Com certeza. Bom, o primeiro ponto que a gente falou foi a questão da mudança de mentalidade, do individualismo para o coletivismo. O segundo ponto é a profissionalização da CADEC. Não tem mais como o produtor ter uma negociação amadora. Há necessidade de se profissionalizar. A CADEC, por exemplo, deve ter os produtores representando? Com certeza devem ter os seus representantes, mas também é interessante que tenha uma assessoria contábil, uma assessoria técnica veterinária, uma assessoria jurídica, uma assessoria, por exemplo, de gestão administrativa. Não há mais a possibilidade do produtor levar a sua negociação de uma maneira amadora. Há necessidade de profissionalização.
Entretanto, um dos problemas que alguns produtores levantam é a falta de recursos, né? Dizem muitas vezes que não tem recurso para contratar os produtores, ou um técnico, um profissional, seja o que for, mas aqui na CNA nós oferecemos assessoria jurídica, oferecemos palestras, oferecemos cursos para justamente assessorar esse produtor que necessita, né, ou essa associação, ou esse sindicato, ou esse grupo de produtores que necessita de auxílio para montar a sua CADEC e para que possa negociar com a maior efetividade e eficiência possível. Agora, justamente isso, né? Você acredita que esse é o caminho, uma solução para que os produtores possam ter autonomia, digamos, igualdade, força dentro dessa relação no sistema de integração? Com certeza. O espírito atual, a força da avicultura, da suinocultura, né, ela está relacionada ao estabelecimento de uma CADEC forte. É necessário que o produtor ele fortaleça a CADEC. E mais do que isso, é entender a importância da CADEC para a gestão do seu contrato. Muitos produtores gostam de deixar, por exemplo, a responsabilidade para terceiros, para outros produtores, para que possam tocar a sua CADEC, né? Hoje em dia as coisas mudaram. Aquilo que for decidido na CADEC, os outros produtores, todos os produtores vão ter que respeitar. Por isso há uma necessidade de fiscalização, de acompanhamento, ficar vigiando sempre e sempre tentando fazer propostas que possam melhorar, por exemplo, suas negociações, suas propostas e até mesmo os estudos, para que possa negociar com a agroindústria, né, de maneira mais igual. Veja só vocês que a agroindústria, quando ela vai negociar, ela já tem sua assessoria técnica, veterinária, ela tem sua assessoria contábil, sua assessoria jurídica. Então, ele já vem municiado com informações que muitas vezes os produtores que não têm essa equipe, essa assessoria, acabam sofrendo uma derrota na sua negociação. Por isso, há necessidade de profissionalização. E nós aqui na CNA, nós oferecemos isso a vocês. Podem contar com a nossa casa, porque ela é de vocês, produtores. Agora é interessante que você também já destacou, acho que é importante a gente comentar sobre isso, a questão de que incluir nos contratos agora a questão da sustentabilidade, né? Quem é que é responsável pelas questões ambientais ou por questões que afetam o meio ambiente, onde a agroindústria te fornece os suínos ou as aves, mas os dejetos, isso tudo tem que constar nesse contrato? Com certeza. Hoje em dia, o contrato ele não pode apenas fazer uma mera referência à responsabilidade ambiental. Muitos contratos só vêm dizendo deve-se respeitar o direito ambiental, a legislação ambiental. Hoje em dia, deve-se estipular no contrato quais são as responsabilidades de cada um, de maneira clara, concreta, descritiva. Não se pode colocar de maneira genérica. Então, qual é a responsabilidade da agroindústria? E eles vão estipular no contrato. Qual é a responsabilidade do produtor? Então, vai ficar estipulado nesse contrato quais são as suas responsabilidades. Quer dizer, o cenário todo hoje, ele exige isso, exige esse equilíbrio, porque o que mais se quer, se chegou a cogitar que fosse trabalhado com CLT, seria um vínculo empregatício, né? Quer dizer, chegou ao extremo de tão leonino que estava o contrato. Isso é uma consequência? Você acha que agora essa negociação realmente com a nova lei, ela avançou muito? Com certeza, nós temos um avanço muito grande, porque o produtor rural ele não quer ter um vínculo empregatício, ele quer ter um vínculo de fato de parceria com a agroindústria, recebendo os lucros que são devidos. Agora, eu creio que a nova lei ela veio para avançar justamente para delimitar as obrigações e os direitos de cada uma das partes e permitir que o produtor tenha a sua remuneração de maneira justa. E que justamente afaste a ideia de um vínculo empregatício, que não é essa ideia que nós queremos. Queremos que sim o produtor possa empreender, ele possa desenvolver, ele possa construir, né, e desenvolver a sua atividade de maneira plena, obviamente recebendo aquilo que é o justo. A CNA está fazendo agora um trabalho de acompanhamento, justamente para que isso seja concretizado, essa lei seja concretizada de fato, né? Mas o trabalho de bastidor para chegar até essa lei foi um trabalho árduo. Sim, com certeza. Foi um trabalho extremamente árduo de negociações entre os sindicatos, entre as confederações, entre as associações, perante os representantes da bancada, né? E buscando justamente fazer com que o produtor ele tivesse uma lei que garantisse, legitimasse os seus direitos.
é uma lei já era um projeto desde a década de 90 até o que conseguiu sua materialização no ano passado. Então foi algo extremamente árduo e foi uma grande vitória para a classe, tendo em vista que garante aos produtores os seus direitos. Realmente, tanto tempo assim, né? Muita coisa mudou nesse meio caminho, né? Que do texto inicial até agora, porque a conjuntura mudou, né? A economia mudou e a sustentabilidade passou a ser um fator importante. Qual é o futuro da relação de integração, tendo em vista todo este cenário, todo este contexto? Havendo a profissionalização das CADECs, havendo um respeito à lei, havendo uma busca, uma participação do produtor em desenvolver as suas comissões, os seus sindicatos e as suas associações, percebe-se que a tendência é um futuro glorioso, porque a tendência vai ser, provavelmente, se espelhando nos países europeus, que haja um equilíbrio muito maior entre o produtor e a agroindústria. Essa realidade ela existe. Na Europa, por exemplo, na Espanha e na França, se percebeu-se que com uma legislação específica e com a participação dos produtores, há essa possibilidade de equilíbrio, há a possibilidade de haver uma justa remuneração. O que não pode acontecer é o descaso de algumas pessoas. Não, deve haver sim o empenho, a força e a vontade de querer implementar esta lei e de fortalecer a CADEC. Tá certo, eu agradeço a participação. Tiago de Carvalho, assessor jurídico da CNA, muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado.